Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo da Dematf. Queridos, eu quero estar comentando aqui nesse vídeo um tema muito importante para a igreja, que é um ensinamento que tem sido questionado por algumas pessoas, e hoje no Examinando as Escrituras, esse é o nome do quadro que eu estou dando a esses vídeos, né? Examinando as Escrituras, nós vamos estar conhecendo a verdade sobre o batismo, como ele é feito, por que ele é feito, se realmente é para os dias de hoje. Vamos examinar as Escrituras, conforme nos ensina João, né? O evangelista João, escrevendo no capítulo 5, no verso 39, as palavras de Jesus quando ele diz: examinai as Escrituras, porque nelas cuidai ter a vida eterna. Amém? Queridos, tema batismo. Algumas pessoas têm questionado, algumas pessoas têm falado contra o batismo e algumas pessoas se confundem em relação a como batizar, aonde batizar e etc. E tudo isso nós vamos comentar aqui nesse vídeo. Primeiro, que o batismo, ele é sim para a igreja dos dias de hoje. E algumas pessoas dizem que o batismo ficou para trás, né? O descer as águas ficou para trás. Que a igreja ela assumiu uma nova personalidade em Cristo e o batismo não é mais necessário. Algumas pessoas têm dito isso. Mas será que as Escrituras falam isso? Será que é isso que elas ensinam? Vamos ler a palavra de Deus. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode abrir comigo no Evangelho de Mateus, né? O evangelista Mateus, lá no capítulo de número 28, no verso de número 19 e no verso de número 20. Vamos ler lá o que o nosso mestre, o nosso Senhor nos ensina, se o batismo é para os dias de hoje, né? Se o batismo é para a igreja mesmo, conforme nós estamos aqui a relatar e a afirmar, segundo as Escrituras. Veja bem, Mateus capítulo 28, o verso é o 19 e 20. Veja bem, ele diz, olha, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o verso 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado ou mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja bem que no verso 20, Jesus ele enfatiza a importância de guardarmos tudo aquilo que ele nos ensinou. Ele diz, olha, ensinando-as a guardar todas as coisas, tudo que eu vos tenho mandado. E veja que ele dá uma ordem acerca do batismo no verso de número 19. Ele diz, portanto, ide, a obrigação é você ir, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é um pedido, isso é uma ordem. E Jesus diz, olha, para eu estar, né, e eu vou estar convosco todos os dias, não esqueçam de ensinar a que as pessoas possam guardar todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. Ele está falando para os discípulos ou para os apóstolos nos ensinarem aquilo que ele ensinou. Por isso o batismo é para os dias de hoje, porque o batismo é uma ordenança, é uma ordem, um mandamento bíblico do próprio Jesus. Isso está escrito pelo evangelista, né, Mateus, além de outros textos também nos outros evangelhos, né? Estou citando aqui apenas Mateus 28, 19 e 20. E é uma prática, ou é uma ordenança que foi praticada pelos apóstolos, né, e pelos discípulos. Né? Veja bem, se você lê em Atos, logo quando a igreja iniciou, ali em Atos, capítulo 2, e o verso de número 41, vamos ler lá, Atos capítulo 2, e o verso de número 41. Se tiver com sua Bíblia e quiser acompanhar, pode acompanhar. Se não, depois você só anota e verifica aí na sua Bíblia, né? Então veja bem, Atos, capítulo de número 2 e o verso de número 41, veja o que diz lá, olha, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Veja bem, quase 3.000 pessoas, após a ressurreição do Senhor, após a descida do Espírito Santo,
o batismo do Espírito Santo nas pessoas que estavam ali, né, aproximadamente 120 pessoas no cenáculo, Pedro toma a palavra, ministra, prega, fala sobre Cristo, quem ele é, né, e as pessoas aceitam a Jesus como Salvador, e a Bíblia diz que logo após eles foram batizados, né, de bom grado, eles queriam ser batizados. Isso está em Atos capítulo 2, verso 41, logo no início da igreja. E nós vamos ver também, né, se você ler Atos capítulo 8, os discípulos, né, dentre eles Eunuco, continua pregando o evangelho, conforme foi ordenado, ide pregai, e batizando, ensinando as coisas, né, que deveria ser ensinado, e também batizando, né, as pessoas conforme foi instruído, ou conforme foi ordenado pelo Senhor Jesus. Então, a partir do verso 36, né, Atos capítulo 8, a partir do verso 36, a palavra do Senhor diz o seguinte, olha: e indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água. Isso dá a entender que era um pequeno manancial de água ali, né? Provavelmente uma espécie de represa, ou uma espécie de córrego, alguma coisa assim, né? Ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, que impede eu que seja batizado? Então o eunuco pede para ser batizado, mostrando claramente com isso que o batismo continuou na igreja primitiva. Né? O batismo continuou na igreja primitiva. Os discípulos continuaram batizando conforme foram ordenados, né, pelo Senhor Jesus. E se você ler também em Atos, capítulo de número 10, você vai ver também que Pedro, né, ali estando na casa de Cornélio, pregando a palavra, o Espírito Santo cai sobre aqueles que aqui estavam, ali estavam, eles são cheios do Espírito Santo, e Pedro, né, tomando a palavra no capítulo 10, no verso de número 47, ele diz o seguinte, capítulo 10, verso de número 47, veja bem: respondendo então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Estava falando dos gentios, que assim como os judeus também agora recebiam o Espírito Santo pela pregação de Pedro naquela casa, na casa de Cornélio. E aí 48 diz assim: e mandou que fossem batizados. Olha, ele diz, olha, todos têm que ser batizados, receberam o Espírito Santo, mas tem que receber a água também, né? Tem que descer as águas, né? Porque não podemos negar águas para eles, porque assim como nós, eles receberam o Espírito Santo. Então o batismo, mesmo a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela tem que descer as águas, porque é bíblico, porque o Senhor Jesus ordenou. E aí as escrituras mostram claramente que os discípulos vieram praticando, né, essa ordenança do Senhor, essa ordem do Senhor. Por isso o batismo ele é bíblico, descer as águas é bíblico. O batismo, tem uma dúvida, né? O batismo é por imersão ou por aspersão? Ou seja, a pessoa vai mergulhar nas águas ou basta um pouquinho de água ser aspergida, né, sobre a cabeça da pessoa? Olha, biblicamente falando, o batismo, sem dúvida nenhuma, ele é por imersão, ou por mergulho, né? Tem que se mergulhar a pessoa. Até porque a palavra batismo significa imersão, ou mergulho, né? Essa palavra que vem do grego, né? E ela significa imersão, ou ela significa mergulhar. Esta é o significado da palavra batismo. E você vai ver em Marcos, né? No capítulo 1 de Marcos, vamos abrir lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, você vai ver ali, fazendo menção ali do Rio Jordão, né? Se realmente, como Marcos, né, como menciona que João, o João Batista, estava ali à beira do Rio Jordão e ele estava batizando, não é por acaso que ele estava no Rio Jordão, porque precisava um lugar com muitas águas para que a pessoa pudesse mergulhar nas águas, né? Que tem ali um significado. Então, no capítulo de número Marcos 1 e o verso número 9 e 10. 9 e 10. Capítulo 1, 9 e 10. Olha só. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré para Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. Olha só, que interessante. Ele estava no Rio Jordão batizando as pessoas. Não era só Jesus, várias pessoas estavam ali e eram batizadas por João. Da mesma forma, o texto que nós lemos,
agora há pouco, lá em Atos capítulo 8, verso 36 e 39, Filipe, né, e o eunuco, eles percebem uma água, um córrego, ou uma pequena fonte de água ali, e eles se direcionam até a água para que eles pudessem, para que o eunuco pudesse ser batizado por Filipe, para que eles pudessem realizar a ordenança de Jesus, né? Nós vemos então claramente que o batismo ele não é por aspersão, ele é por imersão. O significado do nome e textos bíblicos mostram que as pessoas elas estavam sempre em grande volume de água, o volume de água suficiente para elas poderem imergir. E a palavra batismo significa mergulhar. E até porque o significado do batismo, na verdade, é você estar sepultando o antigo homem para nascer a nova criatura em Cristo. Então o batismo bíblico é o batismo da imersão ou por mergulho. Uma outra dúvida que geralmente é perguntado sobre esse tema é sobre o batismo pode ser feito ou deve ser feito a crianças ou não. Criança não deve batizar. Nós entendemos pelas escrituras, e aí nós vamos ver em Marcos, né, capítulo 10, se você puder abrir também a sua Bíblia, Marcos capítulo 10, você vai ver, né, no verso de número 13 e até o verso número 15, 13 e 15. Marcos 10, verso 13, diz assim a palavra do Senhor: e traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Olha só, deixais vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus, né, o reino de Deus. Agora veja bem, a criança ela é considerada pelo próprio Jesus alguém que está apto para o reino, né, está preparado para o reino. Uma criança ela não tem o discernimento ainda, né, enquanto ela não tiver o discernimento sobre pecado. Né, ela, apesar que ela tem a natureza pecaminosa, mas ela não tem o discernimento completo. Por isso, Deus, em Cristo Jesus, considera essa criança uma inocente, alguém que está apto, segundo o próprio Jesus, né, o texto menciona, né, está apto para o reino de Deus. E ele ainda diz que nós temos que nos tornar como crianças, isto é, confiarmos em Deus acima de tudo e crermos que Ele está no controle. A inocência de uma criança, né, que confia, que acredita, que está disposta a acreditar, assim também nós temos que ser, como essa criança. Ela está apta para o reino de Deus pela sua inocência, né, pela sua pureza. Então, assim, não é necessário a criança se batizar. Não tem necessidade. Nenhum texto bíblico mostra criança se batizando. Né, no Novo Testamento, ali nas cartas paulinas, ou que seja a carta de Pedro, ou que seja o livro de Atos, não mostra nenhum exemplo de batismo com criança. Isso demonstra que as crianças não eram batizadas também na igreja primitiva e nem vão ser, com certeza, no tempo presente da igreja. O que nós fazemos geralmente apresentamos a criança como uma forma de consagração dessa criança ao Senhor Jesus. Né? Geralmente nós evangélicos fazemos isso. Acho que todas as igrejas. E sobre a questão dessa criança, essa criança, a idade que ela pode pode ser batizada, né? A idade certa, né? Nós consideramos que 12 anos é o suficiente hoje, até porque pelas informações que a criança recebe, né, ela já está bem apta a discernir tudo, né, aos 12 anos, e aos 12 anos ela pode sim fazer ali um pequeno curso de batismo, né, entendimento do que é o batismo e tudo, e depois descer às águas, perfeitamente, não há problema algum. Também tem uma dúvida, as pessoas lançam essa dúvida sem razão, porque o texto bíblico, principalmente Mateus, é bem claro sobre isso, mas eles lançam lançam a dúvida, né, que a Bíblia menciona em quem, ou no nome de quem nós devemos batizar. O nome de quem? Veja bem, não há dúvida, isso aí não há dúvida, não precisaria essa dúvida que algumas pessoas, principalmente, tem
igreja aí, né, um determinado pessoal aí, que lança muito essa dúvida na cabeça das pessoas, né, sobre que o batismo teria que ser em nome, batismo válido, né, teria que ser em nome de Jesus. Mas a Escritura não dá base para isso. Nós vamos ver Mateus, né, no capítulo 28 novamente, nós lemos aqui, mas acho que é um capítulo bem explicativo, né, sobre esse assunto, sobre essa dúvida. Então, Mateus, capítulo de número 28, se você quiser ler lá também, ou você quiser anotar aí, 28, verso 19 e o verso 20. Então, diz assim a palavra do Senhor, veja bem. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as, olha, o próprio Jesus está ensinando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em nome de quem que nós vamos batizar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que a Escritura está ensinando. E o próprio Jesus diz, olha, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que ele mandou? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não há dúvida. O próprio Jesus nos ensina, por meio da carta, ou por meio do Evangelho, aliás, por meio do Evangelho de Mateus, que nós devemos batizar ou sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse é o batismo correto de acordo com a Escritura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, outra dúvida é se o batismo é indispensável para a salvação ou existe alguma exceção. Veja bem, o batismo é indispensável para a salvação, até porque a Escritura diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Mas veja bem que há algumas exceções. Por exemplo, eu acho que por isso também que o texto é escrito, né, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Veja bem, que ele não diz aquele que não for batizado e crer já está condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Porque às vezes a pessoa crê, não dá tempo dela se batizar. Dessa forma, a graça ela ampara essa pessoa. Foi o que aconteceu, por exemplo, a Bíblia nos conta a história de dois ladrões que estavam na cruz, juntamente com Jesus, um de um lado, o outro do outro lado, e um deles se arrepende, né, e confessa Jesus. E Jesus diz, olha, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então Jesus decretou ali naquele momento a salvação daquele homem e ele não foi batizado, ele não desceu as águas. Então tem algumas exceções. A pessoa está enferma, numa cama, né? Alguém vai lá, né, fala de Jesus para ela, ela se arrepende, ela confessa Jesus, ela é salva. A pessoa está se preparando para o batismo, né? Ela aceitou Jesus como Salvador, de repente aconteceu um acidente, né? De alguma forma a pessoa morre antes de descer as águas, mas ela estava caminhando para descer as águas, com certeza a graça de Deus abraça essa pessoa está salva em Cristo. Então existem algumas exceções. O que não pode é a pessoa tendo todas as condições possíveis de batizar, dizer não para o batismo, não querer descer as águas por opção própria. Aí sim, aí ela estará contrariando as Escrituras, né? Estará contrariando as Escrituras. Mas essas geralmente são as dúvidas, né, que as pessoas colocam sobre o batismo, e é justamente sobre isso que nesse momento desse vídeo, né, eu quero expressar. E o texto que nós mencionamos, né, do ladrão, né, na cruz, que foi salvo por Jesus, eu quero dar referência, Lucas capítulo 23, o verso 42, você vai encontrar o texto ali. Amém? Que você possa compreender bem essa palavra sobre batismo, a importância que ela tem para a tua vida. Você que porventura não desceu as águas ainda, é muito importante você descer as águas, caminhe em direção disso, né? Faça força para isso. E se porventura acontecer algum incidente, né, antes que você desça as águas, se você estiver caminhando, para isso fique tranquilo, a graça te ampara. Mas se você não está indo porque você está em dúvida se fica ou não, né, no Evangelho, se permanece ou não em Cristo, aí você corre risco sim de ter uma condenação eterna sobre a sua vida. Tá? Que Deus abençoe a todos, né? Tenha um excelente dia, conforme o horário que você vê esse vídeo, se for manhã, excelente manhã, tarde, enfim, que Deus abençoe em nome de Jesus.